Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Deus, como é bom nós clamarmos, entregarmos a Deus aquilo que o nosso coração está pulando. Não consegue segurar, mas na oração nós soltamos, né? Diz a palavra do Senhor que até mesmo com gemidos inexprimíveis nós oramos a Deus. Até mesmo com lágrimas nós oramos a Deus. E eu quero nessa noite, irmãos, continuar nesse tema família. E eu quero ler com os irmãos em Gênesis capítulo 18. E o versículo 22 até o versículo 33. Gênesis 18, do 22 em diante. Amém? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Louve ao Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 18, do versículo 22 em diante, diz assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ali em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45? E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40? E disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30? E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20? E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora,
não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura acharem ali 10, e disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. Como é bom, irmãos, nós estarmos na casa de Deus e podermos ter a oportunidade de falarmos de Deus, de louvarmos a Deus sobre esse tema tão falado na palavra do Senhor, a família. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem algo a falar sobre nós nesta noite. Imagina, irmãos, nós no meio da guerra, como soldados, e olhamos para o lado e vemos o nosso amigo ali com uma bala numa das pernas e ele não consegue mais andar. Com certeza nós teríamos e faríamos algo para levá-lo junto, para que ele não fosse destruído. Imagina, irmãos, se fosse então alguém da nossa família, o que nós faríamos para que aquela pessoa não viesse a falecer ali na guerra? E assim é, irmãos, essa história de Abraão. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, mas Abraão leva o seu sobrinho Ló. Em um determinado momento eles se separam. Mas, irmãos, uma coisa que nós temos que lembrar e pensar é que família sempre será família. Não importa o que aconteça, família sempre será família. Não tem como tirar, não tem como falar: não, a partir de hoje você não é mais da minha família. Nós podemos até dizer isso no momento de raiva, no momento de frustração, de dor, de tristeza, mas sempre será a sua família. Não tem como fugir desta regra. E nesse momento, irmãos, nós aprendemos algo. Deus, Ele visita Abraão. E Deus fala algo extraordinário sobre a vida de Abraão. Deus promete algo sobre a vida da sua esposa. E aí, irmãos, no continuar da história, o povo desce para Sodoma e Gomorra, porque ali não estava nada bem. O povo de Abraão estava em segurança, mas o povo de Ló estava para ser destruído. E o que nós faríamos se nós fôssemos Abraão? Nós estaríamos dizendo, como muitos fazem aí fora: é isso aí, destrói tudo. Ou nós faríamos como Abraão, entraríamos e tentaríamos algo perante o Senhor. Muitos aí fora, irmãos, estariam esperando o que viria a acontecer, mas o homem chamado Abraão, ele não pensou duas vezes em ser perseverante. E é isso que nós temos que ser, irmãos. Diante da nossa família nós temos que perseverar, porque nós temos algo que a nossa família pode ser que ainda não tenha. Nós temos a santa e poderosa presença de Deus sobre nós. E nós temos, irmãos, de fazer como Abraão fez. Diz a palavra de Deus no versículo 22: Abraão ficou ainda em pé diante da presença do Senhor. E nós, irmãos, diante da nossa família, como nós estamos? Deixando acontecer tudo, ou estamos na presença do Senhor clamando em perseverança? Porque nós sabemos que se nós perseverarmos, algo acontece, nós veremos uma salvação, nós veremos a libertação, a restauração, a cura, o milagre do Senhor. E ali, irmãos, naquele momento, Ló precisava de um milagre, Ló precisava de algo que ele ainda não tinha,
Mas o seu tio Abraão lembrou: ele é da minha família. Não importa o que aconteceu naquele momento onde nós separamos, o que importa é que agora ele é a minha família, e se eu não perseverar diante da presença do Senhor, algo vai acontecer a ele e a sua família. Isso nos leva a aprender algo, irmãos. Não importa o que aconteceu no passado, persevera pela sua família. Não importa se te caluniaram, não importa se pisaram em você, não importa se fizeram algo que você perdeu algo de grande dano, com grande dano. O que importa é a sua família. O que importa mais ainda, irmãos, é que se você entrar diante da presença do Todo-Poderoso e clamar, Deus pode fazer algo extraordinário. Deus pode mudar a história da sua família. Muitos querem mudar a história da sua família com dinheiro, muitos querem mudar a história da sua família com seus bens, mas nós, irmãos, não precisamos de dinheiro, nós precisamos do nome do Senhor Jesus dentro da nossa família. Pedro não tinha prata e nem ouro, mas o que ele tinha foi o suficiente para que aquele homem levantasse e saltasse diante do templo. Nós podemos não ter prata nem ouro, mas quando nós falarmos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós veremos o agir de Deus dentro da nossa família. Por isso nós temos que clamar, irmãos. Nós temos que clamar, nós temos que ser perseverantes e crer que Deus pode fazer todas as coisas sobre a nossa família. Nada está impossível, nada é impossível diante do nosso Deus. E por que limitarmos? Uma coisa nós temos a certeza, irmãos: nós somos templo e morada do Espírito Santo, e Deus nos deu a sua santa e poderosa presença. Então, se você está na presença do Senhor, persevera, porque tu verás a glória de Deus. E ali, irmãos, Abraão começa, diante daquele momento de estar ali diante da presença do Senhor, falar com Deus. E ele diz: destruirás também o justo com o ímpio? Irmãos, muitas das vezes nós ficamos pensando: será que nós podemos entrar na presença de Deus? Mas aquele que é templo e morada do Espírito Santo, ele tem intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós entramos no Santo dos Santos com ousadia. Nós não ficamos pensando: será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Não, nós entramos no Santo dos Santos e nós começamos a falar, porque nós acreditamos que nós não temos mais barreira, que nós não temos mais muralhas diante de nós e de Deus. A muralha caiu quando Cristo morreu na cruz do Calvário, do alto a baixo, rasgou aquele véu e nos deu a ousadia de entrarmos na presença dele. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a ponte foi refeita, nós temos acesso ao Pai. E porque, irmãos, muitas das vezes nós não entramos no acesso a Deus e falamos com Deus, mas Deus nos ensina por meio desta palavra que Abraão tinha intimidade com Deus, e ele começou a clamar pela sua família. Isso nos dá um ensinamento do seguinte ponto, irmãos: não importa, entra na presença do Senhor, porque você tem intimidade com Deus, e comece a clamar, comece a entregar, comece a colocar diante do Senhor, como aquela mulher fez diante de Cristo. Aquela mulher não se preocupou com aqueles que estavam ao seu redor, ela sentou, lavou os pés do Senhor com o óleo mais caro daquele momento, secou os seus pés, porque ela tinha um ideal: entrar na presença do Senhor e receber aquilo que ela precisava. Abraão entrou na presença do Senhor porque ele sabia que se ele clamasse ao Senhor, Deus livraria Ló e a sua família. E nós, irmãos, temos que clamar e acreditar que Deus pode fazer todas as coisas diante da nossa família, diante daquilo que nós temos visto. Muitas das vezes nós começamos a ver e ficamos pensando:
poxa, poderia acontecer isso, mas entra na presença do Senhor. Você tem intimidade com Deus, você não é limitado, você não precisa bater na porta, você não precisa pegar uma senha, você tem acesso a Deus. Entre na intimidade com o Senhor e comece a clamar, mesmo que seja como Abraão: Senhor, Senhor, não que eu sou ousado, Senhor, mas eu posso falar? Senhor, se porventura estiver ali 50, não ímpio, o Senhor livra? Livro. E 40, também livro. E 30, também livro. Mas o mais interessante, irmãos, era aquilo que ele falava. Ele dizia o seguinte: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Você já parou para pensar, irmãos, que aqueles que se atrevem a falar ao Senhor têm vitória? Jacó, ele teve vitória, porque ele se atreveu a lutar com o Senhor. E muitas das vezes nós não queremos lutar com o Senhor, nós não queremos falar com o Senhor, nós queremos estar no nosso canto. Mas Deus não nos chamou para ficar no canto. Deus nos chamou para interceder pela nossa família, porque quando nós clamarmos, Deus pode responder. Quando nós clamarmos, Deus manda uma palavra de vitória. Se aquele homem, irmãos, que se atreveu a falar com o Senhor e foi à presença de Deus, e Jesus disse para ele assim: vamos até o seu criado. Ele: não, Senhor, não precisa ir até o meu criado, apenas uma palavra e o meu criado será curado. Será, irmãos, que nós não podemos nos atrever a falar com o Senhor? Fale com o Senhor, se atreva a falar com o Senhor e veja o que Deus vai fazer para a glória de Deus. Não se importe com aquilo que os outros estão dizendo, se importe com aquilo que você é. Você é filho de Deus, tem intimidade com o Todo-Poderoso, persevere na oração e tu verás a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aqueles que tu amas, sobre aqueles que te maltrataram, te caluniaram. Não importa o que aconteceu, é tua família. Fale com Deus e Deus vai fazer grandes coisas. Aquele homem disse: eu me atrevo a falar contigo, Senhor. E nós, irmãos, estamos nos atrevendo a falar com Deus? Ou estamos temerosos com o que pode acontecer? Nós não temos que ficar temerosos com o que pode acontecer. A nossa vida está na mão de Deus. Nós entregamos tudo na mão de Deus. Então se atreva a falar com o Senhor e ouça a voz do Todo-Poderoso. Quando nós nos atrevemos a falar com Deus, Deus ouve e responde. E muitos estão sem respostas porque não se atrevem a falar com o Senhor, não entram na intimidade com Deus. Mas Abraão tinha um propósito claro. O propósito da vida dele era, naquele momento, ver Ló e a sua família livre da destruição. E nós, diante da nossa família, qual é o propósito claro que nós temos? Moça, o meu propósito é que Deus restaure a família, que Deus restaure esta parte da família que precisa ser restaurada. O meu propósito é que Deus cure esta pessoa. O meu propósito é que Deus coloque tudo no lugar. O meu propósito é que o Senhor salve na minha casa. O meu propósito é que Deus livre dos maus caminhos. Qual é o propósito da sua vida diante da sua família como um intercessor? Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes nós não temos um propósito claro. Nós oramos, e nós ficamos como aquele futebol daquela criança que não tem mínima habilidade, mas ele entra no time. Muitas vezes porque ele é o dono da bola, ou porque ele tem que completar o time, mas ele nunca pega na bola para fazer nada.
Mas Deus não nos chamou para ser esses. Deus nos chamou para entrar na batalha e guerrear pela nossa família, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, para nós nos atrevermos a falar com o Senhor e acreditarmos que tudo é possível àquele que crê. Eu creio no Senhor, eu creio no milagre, eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio na restauração, e eu me atrevo a falar com o Senhor, porque eu sei que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Muitos podem dizer vai morrer, mas se Deus falar para mim que vai viver, eu vou acreditar na palavra do Senhor, porque a última palavra vem de Deus. E muitas das vezes nós ficamos pensando: mas eu vou continuar correndo aqui, tá bom. Não, Deus não está mandando você correr. Deus está mandando você tocar na bola. Deus está mandando você pegar a bola na hora do pênalti, bater o pênalti e fazer o gol. Isso quer dizer o quê? Entre na brecha, comece a orar. Não fique olhando a circunstância, mas fale com Deus. Se atreva a falar com Deus e tu verás a glória de Deus. Se nós não tivermos propósitos claros sobre a nossa família, irmãos, vai passar o tempo e nós não veremos salvação. Vai passar o tempo e nós não veremos o agir de Deus. Mas se nós clamarmos, se nós tivermos um propósito claro e for a vontade de Deus, se prepare para o milagre. Se prepare para o milagre, se prepare para a festa, como aquela mulher fez. Ela tinha um propósito claro: achar a dracma perdida. E quando ela achou a dracma perdida, ela reuniu as suas amigas e fez uma grande festa. E nós, irmãos, já anotamos o dia da festa? Ou nós estamos, não vou achar a minha dracma perdida? Não, tenha um propósito claro. Tenha um propósito claro, porque você vai perseverar. Você tem intimidade com Deus e você vai se atrever a falar com o Senhor. Porque uma coisa que Deus não faz é matar ou fulminar ou calar os seus filhos. Pelo contrário, Ele tem prazer em inclinar e ouvir a tua voz. E mesmo que no seu atrever falar não saia palavras, mas saia lágrimas, você se atreveu a entrar na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos nos atrever a falar e acreditar que temos um propósito claro e vamos ver a glória de Deus. Vamos ver o agir de Deus. E o agir de Deus na vida de Abraão, mediante ao seu sobrinho, era: eu vou poupar Ló e a sua família. E nós vemos na continuidade do texto, irmãos, que Deus abençoou e livrou Ló e a sua família. E uma coisa é muito interessante: quando Deus fala para ele, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Porventura, se acharem ali 10, ele disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Isso leva-nos a aprender algo, irmãos. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus está conosco. Deus não está em outro lugar. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus está ali, te ouvindo. Deus está ali, ouvindo aquilo que você está clamando. E quando você acabar de falar, Deus responde, como respondeu a Abraão. E você sai do lugar e começa a contemplar o agir de Deus. Não saia da intercessão. Não saia daquele momento de clamar, daquele momento de guerrear, daquele momento em que você está ali falando com Deus e acreditando que Deus pode fazer. Porque, irmãos, nós não limitamos.
nós não ficamos parados, nós agimos. Então comece a agir diante de Deus, porque você é uma pessoa, um filho de Deus que persevera, e aquele que persevera, diz a palavra de Deus, todo aquele que bater, abre. Nós estamos batendo na porta certa, ou nós estamos apenas igual aqueles que não sabem o nome da pessoa e falam, e a pessoa nunca vai sair na porta. Mas quando nós dizemos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é mais, é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ouvir a voz do seu filho. E Deus quer ouvir a nossa voz nesta noite. Deus quer ouvir o nosso brado nesta noite, irmãos. Eu estava pensando sobre este momento, sobre esses 7 dias, e esse dia que Deus nos deu a oportunidade de clamarmos pela nossa família. E eu fiquei pensando, não, nós temos que orar mais. Porque nós podemos perseverar, porque somos íntimos com Deus, e ver o propósito verdadeiramente se concretizar, para a glória do Senhor. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar, para nós louvarmos a Deus, mais um pouquinho esse hino que a gente louvou hoje, e depois do louvor nós vamos orar, e clamar ao Todo-Poderoso, porque Deus vai fazer grandes coisas para a glória de Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença.